Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos acender a luz. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Essa imagem que está na tela é uma imagem que foi nos ministrada por um pastor Ronaldo, no último encontro da nossa sabatina de pastores na convenção. E eu achei interessante, porque ele usou essa imagem como ilustração, falando de pessoas. Vocês sabem que o Cristo Redentor, ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo. Eu posso me recordar agora de Petra, que eu estive lá, eu e o presbítero Ricardo, onde foi gravado o filme Transformers. Pode deixar a imagem por enquanto. O Cristo, eu nunca fui lá em cima, mesmo morando no Rio, nunca tive vontade de ir no Cristo Redentor. Parece que a torre em Paris também é uma delas. E mais 4 espalhadas pelo mundo, chamadas 7 maravilhas do mundo. Ele usou essa imagem como ilustração, dizendo que muitas das vezes turistas que vão ao Rio de Janeiro, ao Morro do Corcovado, querendo ver a imagem e tirar fotos, ele se depara às vezes com esse cenário, porque de vez em quando o nevoeiro toma conta, a nuvem toma conta daquele lugar, deixando a imagem do Cristo parcialmente encoberta e dificultando as pessoas de tirarem foto, de verem a imagem, de olhar lá de cima o Rio de Janeiro. Eu trabalhei bem ali para o lado do braço esquerdo, embaixo é a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde fica também o prédio da Globo, um lugar bem conhecido, Pão de Açúcar, você já vista ele lá do outro lado. E ele usou essa imagem para dizer como as pessoas podem ver Cristo dependendo do nosso testemunho, dependendo do nosso estilo de vida. Ele usou o exemplo daquele nevoeiro como a forma como nós vivemos e podemos deixar para as pessoas a imagem de Cristo. Então aquele nevoeiro, ele significa as nossas ações, os nossos testemunhos, a nossa mania. Eu confesso para vocês que depois que ele falou isso, eu comecei a me preocupar se Cristo realmente está aparecendo nessa igreja, se Cristo realmente está sendo visto nesse altar, se Cristo está sendo visto em tudo que nós temos feito nesse lugar, se Cristo realmente ele tem ficado claro para as pessoas. Nós teremos 2 semanas e 2 reuniões de grupos pequenos para tratar desse tema. A verdadeira igreja mostra Jesus para o mundo. Nós, desde quando nós estávamos ali nos fundos, essa semana nós oramos ali na sexta-feira, devido à organização do Encof, e eu me emocionei porque eu me lembrei que a igreja era lá há 9 anos atrás. E que essa igreja, mesmo pequena e com tantos desafios, ela já investia pesado na obra missionária. Ela já se envolvia com missões, ela já fazia missões. E eu sempre pensei que... O Célio me perguntou se já colocamos o piso na igreja. Eu disse não. Fizemos um cimentado, passamos uma tinta, um verniz. Nós estamos juntando dinheiro já a partir do mês de novembro agora, já para o sustento do treinamento missionário da Alexa e do Samuel.
A projeção, desde o treinamento até que eles cheguem ao campo onde Deus os mandarem, a projeção mínima, eu vou chutar pouco, envolvendo custo de treinamento que vai para quase R$20 mil. Treinamento que envolve 17 mil durante 7 meses, R$2 mil. Envolve passagem para um mês no exterior. Isso não vai ficar menos de uns 20 mil saídas no final de semana. E aí, dependendo do país, tem um custo de passagem de ida para este país do casal e o visto. Então não fica menos de R$35 mil para você fazer eles chegarem no campo e depois ainda mantê-los com sustento mensal. Isso é desafiador, porque R$30 mil nós faríamos muita coisa aqui, como colocar um forro acústico para a gente não escutar o barulho da chuva, porque agora vai começar a época de chuva e você vai ver que vai ter culto, que vai estar chovendo muito. Nós colocaríamos o ar-condicionado para a gente ficar bem refrescado. Nós entendemos que com o tempo nós vamos poder melhorar esse ambiente, com certeza. Mas nós não podemos fazer desse lugar um lugar de conforto. Nós não estamos nos reunindo aqui para buscar o nosso próprio conforto. Nós estamos nos reunindo aqui com estratégia. E a estratégia é levar o nome de Jesus, a estratégia é fazer com que o reino de Deus cresça. A estratégia é que o nome de Jesus cresça. E nós sabemos que Deus não vem buscar um prédio. Escute, isso é muito sério. Quando eu cheguei aqui e a Fernanda em Santa Fé, há 9 anos atrás, poucas pessoas conheciam essa igreja. Chegou uma época que as pessoas me conheciam. Se você perguntasse aonde é a igreja do pastor André, eles falavam, mas aonde era o Brasil para Cristo, ninguém falava. Uma irmã veio pregar aqui e ela perguntou para todo mundo no bairro, porque ela havia se perdido, onde era a igreja do Brasil para Cristo, ninguém sabia. Ela disse, é a igreja do pastor André. Aí falaram, é aquela ali na rua. Por que eu era mais conhecido do que a igreja? Porque eu andava na rua, eu era visto, eu andava pelo bairro, eu me apresentava, eu falava, eu me relacionava. Esses dias, lá na academia, eu vi alguém falar, ele é pastor daquela igreja grande ali. Imagine você isso. Ele é pastor daquela igreja grande. Hoje nós já somos vistos como uma igreja grande. Apesar que eu não vejo ela nem ainda no caminho que ela vai estar, nem no começo do que era para estar. Nós começamos o Encofe aqui. Acredito que a maior edição, as irmãs que fizeram o Encofe, o último Encofe, quantas mulheres nós tivemos? 50, é isso? 50 mulheres. Os anteriores, cerca de 30. Começamos com 10 mulheres. Ontem tínhamos 86 mulheres aqui. 86 mulheres. Cleiton Malamã também precisa de algumas coisas. Só que nós entendemos que não dá para a gente ficar confortável. E aliás, estamos muito bem, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito confortável. Até porque quando eu assumi essa igreja, eu me lembro que tínhamos uma caixa de som, eu nem sei onde ela anda mais. Aliás, eu até sei aonde ela está, lembrei agora. E essa caixa de som, ela era usada para fazer cultos. Ali tinha um microfone para Val, um para Fernanda. Eram 3 ou 4 irmãs. Eu ia na Prisma, eu fazia orçamento e eu voltava frustrado porque não tinha dinheiro para comprar nada na Prisma, nem microfone, nem instrumento, não tinha recurso para nada. Ouvia o pastor Joel falar
de missões e ficava com o coração queimando, pensando quando poderemos participar de alguma coisa. E aí começamos a orar e orar a Deus e orar ao Senhor. E pela bondade e misericórdia de Deus, nós aprendemos a não olhar para os recursos, embora precisamos deles. Nós aprendemos a olhar para a palavra e obedecer a palavra. E às vezes precisamos fazer como aquele cara, nos lançar ao mar, nos lançar ao encontro dos perdidos. A única coisa que nos resta é pular de onde estamos e socorrer alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a Igreja Brasil para Cristo em Pirassununga, ela em 9 anos, ela não só se tornou conhecida hoje na cidade, como é conhecida em vários lugares do mundo. Se você for na Jordânia e perguntar sobre o BPC Pirassununga, um grupo de pessoas lá vão dizer que conhecem ela. Se você for lá em Burkina Faso, o 10º país mais miserável do mundo, vão conhecer o Brasil para Cristo em Pirassununga. Se você for no Peru, se você for no Quirguistão, na Finlândia, em vários lugares, no Haiti, vão conhecer o Brasil para Cristo em Pirassununga. Por que isso? Porque nos preocupamos em ir, em andar, em nos mover. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Uma igreja móvel, uma igreja que se move. Quero compartilhar com vocês em poucos minutos esse texto de Mateus. Vamos colocar na tela. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Volta no versículo de número 13. Queridos irmãos, sempre existiu um conceito popular a respeito de quem é Jesus. Na época de Jesus, nós tínhamos até muitas pessoas boas a quem compará-lo, porque nós tínhamos João Batista, nós tínhamos Jeremias, nós tínhamos ali pessoas de influência que falavam como ele, pregavam como ele, amavam a Deus como ele.
O que é interessante nesse texto é que Jesus, para eles, ou para o conceito popular daquela época, ele era como? Ali não está se falando, não está dizendo que Jesus era, mas eles viam Jesus como aqueles homens. O grande problema, irmãos, nesse conceito popular, é a comparação que se faz de Jesus. Nós temos em nossos dias uma frase que diz: ame Jesus e Maria, ou ame Maria e Jesus. Nós temos o Santo Expedito, nós temos vários santos em nossos dias, ou imagens. Eu falo de santos porque é a linguagem popular. A questão não era saber sobre Jesus, mas a essência desse homem chamado Jesus, a natureza desse homem chamado Jesus, quem ele era e quem ele representava. Então, Jesus era como aqueles homens. Nós vamos ver que, para algumas pessoas, Jesus é como um dia de trabalho, Jesus é como um emprego, Jesus é como um amuleto da sorte. Você vai andar por aí, várias pessoas vão dizer: eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas o problema não é saber quem ele é ou conhecer o nome dele, mas a essência dele. Quem ele é em essência, quem ele é em natureza, quem ele é no seu ser. Então muitos sabiam quem era Jesus, mas eles os comparavam aos mesmos homens que viviam naquela época. Você vai ver que no Congresso Nacional e na boca de muitas pessoas, as pessoas falam de Jesus. O mundo fala de Jesus. Muitas pessoas falam sobre Jesus, usam o nome de Jesus, porque nós disputamos e concorremos com duas correntes de pensamentos a respeito de quem é Jesus. Nós temos o conceito popular, o conceito religioso e humano, que se segue por aí, que é aprendido no lar, que é aprendido no catecismo, que é aprendido nas televisões, que é aprendido pela boca de pessoas, de pais ou mães. Eu posso te falar tanta coisa da vida do presidente Bolsonaro, porque ele se tornou tão famoso que muitas coisas da vida dele hoje são acessíveis. Então eu tenho acesso através dos próprios vídeos que ele grava na semana, e ele fala sobre os seus momentos em casa, ele grava seus momentos pessoais. Então eu poderia sentar com você aqui agora e falar várias coisas a respeito da vida do presidente Bolsonaro com vocês, porque ele se tornou uma pessoa tão popular que grande parte de informações da vida dele está acessível. Mas eu nunca sentei com ele, e pior, se você sentar com ele e perguntar quem é o André, ele não vai saber te responder. É a mesma coisa que Jesus usa em Mateus capítulo de número 7. Vamos em Mateus capítulo de número 7, versículo 20. Assim pelos frutos vocês reconhecerão. Nós vamos buscar uma vida frutífera no próximo ano. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastam-se de mim. Isso para a gente fica um pouco complicado de entender, mas eu quero te explicar o que Jesus está querendo dizer. O nome de Jesus se tornou popular.
Há vários livros escritos. Hoje você assiste um jogo de futebol e um jogador fala de Jesus numa entrevista. Nós temos muitas informações sobre Jesus. No Google, no Facebook, no Instagram, em mensagens recebidas no WhatsApp, há uma grande gama de informações sobre Jesus. Como eu disse para vocês, eu posso falar tanta coisa da vida do presidente Bolsonaro por causa da sua popularidade. Então, Jesus ele começa a entender que essa questão da popularidade viraria um problema para muitos. Jesus, ele nunca quis ser popular. Ele nunca quis popularidade. A popularidade ela pode ser um problema terrível. Ela pode servir para um político, ela pode servir por um artista, mas para Jesus não é bom. A igreja não pode apresentar um Cristo popular. É tão verdade que hoje nós já temos uma mulher que pregava nos Gideões Missionários, Alanda Holden, de uma igreja chamada, se eu não me engano, Cidade de Refúgio, batizando há 2 semanas atrás a Tami Gretchen, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é isso? É o que Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Porque há um conceito popular fora do reino de Deus sobre quem é Jesus. As pessoas pegaram informações, e essa popularização de Jesus, essa fama, faz as pessoas pensarem que o conhecem, mas elas conhecem como um presidente, como seu patrão. Deus chega a dizer, falar no livro de Malaquias, que o povo era capaz de trazer o boi coxo no altar, o boi cego, mas para o príncipe da cidade eles ofereciam o melhor, porque as pessoas às vezes elas comparam Cristo ao seu trabalho, elas nivelam. A questão aqui é onde Cristo está nivelado, com que ele está nivelado. Porque para algumas pessoas Jesus era como João Batista, e João Batista era uma pessoa importante, Jeremias era uma pessoa importante no tempo de Israel. Compararam Jesus a essas pessoas. Jesus ele tem se tornado mais um famoso entre os famosos, mais um nome entre os nomes. É perigoso a popularidade, é perigoso a forma como eu e você ouvimos falar dele ou até pensamos que o conhecemos. Como eu disse a vocês, eu tenho muitas informações sobre o presidente Bolsonaro. Mas se você chegar a ele e perguntar a ele sobre o meu nome, ele não sabe que eu existo, ele não me conhece, ele nem menos lembra de mim. E nós vamos olhar que naquele texto pessoas falavam no nome de Jesus, pregavam sobre Jesus, expulsavam demônios, porque o demônio ele pode até fazer isso, para manter a pessoa enganada, ele pode até sair, ele pode até ajoelhar, ele pode fingir. Nós vamos olhar que a Bíblia diz que Paulo pregava e vinha uma mulher com espírito de adivinhação dizendo: esses homens pregam o reino de Deus, eles pregam o caminho do céu, escutem eles. E eles pregam sobre o nome do Deus vivo. Era um espírito maligno. E Paulo, perturbado, mandou aquele demônio embora. Então existe um grande conceito popular a respeito de Jesus, ao ponto de nós vermos pessoas desigrejadas,
Pessoas que postam coisas sobre Jesus, versículos sobre Jesus. Elas usam a internet até para fazer críticas. Mas quem é Jesus para elas? É um Jesus comparado ao quê? Nós vamos olhar para o texto e aí isso serve para nós agora. Todos nós em um determinado momento vamos ter que ter essa resposta. Todos nós individualmente vamos ter que ter essa resposta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vai chegar um momento em que Deus quer essa resposta direto da sua boca. Ele não vai mais querer saber de quem você ouviu falar do filho dele, mas você vai ter que responder quem é Jesus para você. Quem ele é? Jesus, ele nos mostra que haveria muita gente por aí, queridos, falando de Jesus e comparando a ele a um monte de coisa até boa. Mas é engraçado que quando Jesus ele pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia diz que algo vai acontecer. Deus revela a Pedro. Ele traz uma revelação. E Pedro, ele faz uma afirmação dizendo que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir isso. Pedro não traz um conhecimento que havia naquela época, não havia nos livros populares, não havia quem ensinasse isso. Foi uma revelação. Foi o próprio Deus. Jesus disse: Pedro, foi o meu Pai, foi o próprio Deus que trouxe em sua mente a consciência de quem eu sou em essência. Pedro, ele fala por revelação. Ele vê Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto que quando Pedro está pregando e as autoridades dizem para ele: você para de pregar, senão você vai ser preso. Ele disse: julguem vocês mesmos a quem eu devo temer, se a vocês ou ao Deus dos céus, porque eu vou continuar temendo ao Deus dos céus. A pergunta é: quantos de nós já tivemos uma revelação de Deus, de quem é Jesus? Eu digo para vocês isso porque quando eu orava nessa tarde por essa pregação, eu quero te dizer quem é Jesus para mim. Jesus para mim não é a igreja, o Brasil para Cristo em Pirassununga. Jesus para mim não é o que nós fazemos no culto. Jesus para mim, desde 97, ele passou a ser a razão de eu estar vivo, a razão de eu ter um futuro, a razão de eu respirar, a razão de eu viver, a razão. Sem ele não tem mais razão a minha vida. Se eu não estiver nele, se eu não estiver com ele. E hoje eu orando a Deus, eu dizia para Deus: não tem como eu me afastar do Senhor, o pecado não tem como me afastar do Senhor, embora eu tenha muita falha em mim, muita coisa para melhorar, só que eu não consigo abandoná-lo, eu não consigo me distanciar do Senhor, eu não posso viver longe de ti. Se arrancar o Senhor da minha vida, arranca a razão de eu existir. Eu não posso viver sem ele.
Então eu gostaria de dizer para você, quem é Jesus para você? Alguns, Jesus é para ele um lugar de refúgio, porque se ele abandonar Jesus, ele corre risco de vida. Nós temos que nos perguntar que conceito nos mantém aqui dentro, porque é com esse mesmo conceito que nós vamos apresentar Jesus para as pessoas. E é tão interessante o texto, irmãos, que nós estamos falando que a igreja, olha o tema dessa semana. A igreja deve apresentar Jesus para o mundo. Mas nesse texto é totalmente ao contrário. Nesse texto é Jesus que apresenta a igreja. O Isaías, tempos atrás, ele postou uma frase do Josemar Bressa, ou Bessa, não lembro direito o sobrenome, que falar que ama a Cristo, mas que não gosta de ir na igreja, é a mesma coisa de falar que gosta do marido e não gosta da esposa. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus vai fazer uma coisa, ele disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Paul Walsh disse que quando ele estava na faculdade, um rapaz foi evangelizá-lo e falar para ele sobre Jesus. E ele começou a responder para o rapaz, já sei quem é Jesus, o meu pai é da Batista, a minha mãe é da Metodista, eu fui criado na igreja, eu sei quem é Jesus, eu tenho a Bíblia em casa, e ele disse que não era crente. Ele começou a falar para aquele rapaz, e ele disse que de repente aquele rapaz mudou a feição, e ele ficou bem brabo, e ele disse, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou te perguntando se você conhece Jesus. Queridos, todos nós, uma hora teremos que nos deparar com essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E você que vai ter que ter essa resposta. Você vai ter que ter essa convicção, e ela tem que ter vinda de Deus. É por isso que eu gosto muito de que quando estou pregando, eu percebo que o Espírito Santo, ele começa a tocar alguém durante a mensagem, e essa pessoa ela começa a tremer, e ela vem à frente até a Jesus, mas ela não vem trazida pela informação, pelo intelecto humano, ela não vem trazido por uma boa elaboração de um sermão, ela vem pela revelação de Deus na vida dela, pelo toque de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é o Cristo e ele é filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Então o mundo conhece o Cristo Redentor. Eu vinha de Porto Ferreira ontem, o Braia, quando viu o Cristo na entrada da cidade, ele gritou, olha, o Cristo. Há muitos conceitos de Cristo por aí, mas somente o povo de Deus, somente aqueles que estão próximos, porque Jesus vira para os seus discípulos, os seus, aqueles que estão próximos, somente nós que estamos aqui, próximo, é que podemos, na verdade, mostrar ao mundo o verdadeiro Cristo, revelar ao mundo o verdadeiro Cristo. Não um Cristo menos que um trabalho, não um Cristo menos que um casamento. Nós temos uma irmã no Cleiton Malamã, ela começou a frequentar a igreja, o seu marido bebe muito. Ela chega do culto, ele bate no relógio e diz para ela, ao horário que você está chegando. E esses dias, ela disse, para me batizar eu preciso casar, porque eu não sei se vou casar com ele, porque
ele bebe muito e ele quer me impedir de ir para a igreja. Eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Casamento é casamento, batismo é batismo. Você não vai casar com uma pessoa incrédula, uma pessoa que não teme a Deus só para batizar. São duas coisas distintas. E corre o risco dela chegar para esse homem e dizer, já que você não me deixa sossegada para chegar da igreja a hora que eu quiser. É o que a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Diz que se uma mulher tem um marido descrente e ele não atrapalha ela de servir a Deus, de boa, legal, ela santifica ele. Mas se ele se torna um empecilho, ela deve realmente abandoná-lo. Porque Cristo é mais importante do que ele. Cristo é mais importante do que os filhos. Cristo é mais importante do que a saúde. Cristo é mais importante do que o dinheiro. Cristo é mais importante do que a felicidade temporária. A questão é que quantos de nós temos a verdadeira revelação da essência de quem Cristo é, da importância de Cristo? Porque enquanto nós não tivermos essa noção exata de quem Cristo é, nós não podemos apresentá-lo, porque o mundo já tem um conceito de quem é Cristo. Mas somente a igreja pode realmente conhecer a Jesus, pode ter a revelação de Jesus, pode ter a essência de Jesus na vida e apresentar ao mundo o verdadeiro Cristo. Voltamos ao texto, versículo 13. Perdão, lá de Mateus, do capítulo que nós estamos lendo, da temática da semana, Mateus capítulo 16. Os fariseus, os 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Primeiro ele pergunta aos discípulos: o que estão dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: tem um grupo dizendo que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Sabe, eu quero te deixar consciente que mais cedo ou mais tarde você vai precisar responder quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? E você não vai poder responder isso na carne, pela sabedoria humana, pelas informações, pelas pregações da internet. Você não vai poder responder isso pela boca de Helena Tanuri, pela boca de pastor André, do Cláudio Duarte, do Silas Malafaia. Você não vai poder responder isso pela uma revelação que o outro teve a respeito de Jesus. Você vai precisar ter uma revelação pessoal, íntima, diretamente de Deus, porque é Deus que revela o Filho dele para nós. É Deus que revela quem é Jesus. E quando Deus revela quem é Jesus, Ele revela quem é a igreja. Então você pode observar que todo aquele que tem a revelação de quem é o Cristo, sabe também do valor da igreja. Porque imediatamente Jesus disse: sobre ti edificarei a igreja. A igreja está sendo edificada sobre aqueles que recebem a revelação verdadeira de quem é Cristo. Pode ver que são esses que estão envolvidos, esses que estão enganjados, esses que estão trabalhando, esses que estão abnegando, abrindo mão, esses é que estão fazendo renúncias. E a igreja é edificada neles, através deles. Mas cuidado, meu irmão,
Cuidado com a informação popularizada de quem é Cristo. Cuidado, porque você pode, como eu, conhecer a Cristo como eu conheço Bolsonaro. Mas a pergunta é: Cristo me conhece? Porque a Bíblia diz que ele aparece no caminho de Damasco. E Paulo pergunta quem é o Senhor, e ele diz: eu sou a Jesus a quem persegues. A Bíblia diz que alguns homens foram expulsar os demônios e conjuramos por Cristo a quem Paulo prega, e os demônios disseram: conhecemos a Cristo e conhecemos a Paulo, mas vocês quem são? Então será que você não conhece Jesus pelas informações? Será que o conhecimento que você tem de Cristo é através dos louvores? Ou através da pregação do pastor André? Ou você já recebeu uma revelação direta de Deus sobre quem é Jesus? Você já teve essa revelação? Você já teve esse esclarecimento? Porque quando nós temos, a nossa vida muda, a nossa oração muda, o nosso jeito de caminhar muda, a nossa forma de ver as coisas mudam. A grande questão é que este conceito popular de quem é Jesus pode estar dentro da Igreja do Brasil para Cristo. Porque há muita informação sobre Jesus hoje. O nome Jesus se tornou popular, mas nós não podemos pregar um Cristo popularizado. Porque o Cristo que nós pregamos, ele gera arrependimento, mudança de vida, renúncia, entrega, submissão, nova vida, novo conceito. Não é um Cristo de igualdade. Não é um Cristo que aceita o homossexualismo, o lesbianismo. É o Cristo da palavra. É o Cristo que o Evangelho revela. Agora eu acredito que muitas pessoas na igreja, a única coisa que elas conhecem a respeito de Jesus é a sua popularidade. E Jesus para ele é como patrão, porque ele é capaz de dizer: se eu for mandado embora do emprego, eu estou perdido. Mas eu já conheci pessoas que disseram para o patrão: não posso mudar de horário, não posso aceitar essa promoção, porque eu tenho um Senhor da minha vida e sem Ele eu não posso viver. Essas pessoas tiveram revelação de quem é Cristo. Eu tenho até medo, porque algumas pessoas aqui, se elas apresentam um Cristo popular para as pessoas aí fora, elas vêm para a igreja tendo a imagem do Cristo popularizado, e elas se batizam através de um Cristo popular, e elas seguem através de um Cristo popular, mas elas nunca o conheceram, e ele não as conhece, pior ainda. Porque, irmãos, a nossa grande preocupação é se Cristo nos conhece, se o nosso nome está escrito nos céus. É ouvi-lo dizer, é ouvi-lo me chamar pelo nome. Eu me lembro que eu sonhei uma vez que eu estava numa arena, e o diabo vinha matando um monte de crente, e eu ouvi uma voz: não temas, porque você pertence a quem está aqui em cima. Quando o diabo me colocou a mão, eu disse para ele: você ouviu a voz? Eu pertenço a quem está lá em cima, e ele me deixou. Ele me soltou.
Será que Cristo conhece você? Porque é muito perigoso você conhecer o Cristo popularizado, o Cristo que a população conhece. Esses dias um pai virou para uma irmã que até então diz acreditar na Bíblia e disse para ela: todos os caminhos levam a Deus. Que é isso, querido? Como todos os caminhos levam a Deus? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho até a Deus. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Maria não leva ninguém a Jesus, a imagem de Pedro não leva ninguém a Jesus. Agora nós precisamos, e esta é uma semana onde essa temática vem de encontro para lhe fazer uma pergunta: quem vocês dizem que é Jesus? Quem vocês afirmam que é Jesus? Quem é Jesus para você? Você o conhece? Continue com o texto. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Repita comigo: porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Eis o problema: que revelação você tem de Jesus? Como é que Jesus se revelou a você? Será que você conhece Ele porque alguém disse? Alguém falou? Tudo bem, pode ser até assim, mas todos nós em um determinado momento temos que ter a capacidade de responder de forma pessoal e individual quem é Jesus. Quem é Jesus? Todos nós. Coloque o texto. Não foi carne ou sangue, mas meu Pai que estás nos céus. 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não pode vencê-la. A igreja, veja que ela veio após Jesus. Queridos, grande parte das pessoas hoje têm sido apresentadas à igreja antes de serem apresentadas a Cristo. Isso é uma inversão de valores. Porque ser parte de uma igreja, ou membro de uma igreja, ou ter se batizado a uma igreja, não quer dizer que eu conheço Cristo. O texto é totalmente ao contrário. Cristo vem na frente da igreja, porque Cristo não é uma religião, Ele não é um prédio, Ele não é uma denominação. Ele é o Filho de Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. Então eu o conheço, e quando eu o conheço, Ele edifica em mim a sua igreja. Ele edifica em mim a sua igreja. Ele revela em mim a sua igreja. Sabe, a gente costuma dizer que as pessoas, o mais próximo que elas vão chegar do céu é a igreja. Mas eu quero te dizer que a igreja é um mistério oculto. Muitas pessoas que estão aqui dentro ainda não conhecem a igreja,
porque não conheceram a Cristo. É impossível conhecer a igreja sem ter revelação de quem é Cristo. Uma vez que você tem a revelação de quem é Cristo, você sabe quem é a igreja. Porque o noivo apresenta a noiva. O noivo mostra quem é a noiva. O noivo edifica a noiva. Vivemos em dias em que o mundo fala sobre Cristo, mas é aqui dentro, é para os seus, é para aqueles que estão perto, que são discípulos, a quem Jesus está perguntando: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Muitas pessoas, queridos, elas... Ontem eu estava vendo, eu pensei em falar isso. Eu estava vendo o quão bonito ficou o trabalho de ontem. O quanto a minha esposa estava bonita, o quanto os irmãos tiraram fotos lindas, o quanto ficaram perto daquele banner muito bonito. O quanto nós fizemos um evento muito legal. Mas eu fiquei me perguntando: conseguimos revelar a Cristo através de tudo que fizemos ontem? Será que a gente não precisa se preocupar mais em que ao final de trabalhos como estes, pessoas saiam aquebrantadas, transformadas, chorando? Que pessoas que vieram aqui podem ter conhecido Jesus através dos vasos bonitos, através do belo evento que estava, da bela pregação. Eu me preocupo se as pessoas estão admirando mais a forma como eu prego do que o Jesus que eu prego. Se as pessoas aplaudem mais a forma como ministro, ou estão entendendo aquilo que eu estou ministrando. Se eu, como pastor, eu estou aparecendo mais no altar do que o próprio Senhor da igreja. Tudo realmente ficou muito lindo. Mas eu estou até agora esperando se de todas que participaram aqui ontem, alguém teve a revelação de Cristo. Se alguém conheceu Cristo, se alguém entendeu quem é o Cristo. Porque tudo que fazemos na igreja precisa revelar quem é o Cristo. Precisa nos levar a pensar quem é o Cristo. Isso deveria ser o motivo do nosso choro. Porque um trabalho desse, ele fecha com chave de ouro quando alguém grita no meio da igreja: eu quero este Jesus. Os meus olhos se abriram, eu entendo que eu sou pecador, que eu estou indo para o inferno, e eu quero este Cristo. Aí nós podemos dizer que tudo valeu a pena. Porque a igreja, ela existe para revelar Cristo. Nós não podemos fazer desse lugar um ambiente onde o meu talento aparece mais do que os cravos nas mãos dele, do que a minha habilidade está mais exaltada do que aquilo que ele fez na cruz.
Nós existimos para revelar a Cristo, nós existimos para falar dele, nós existimos para dizer dele. Esse lugar, ele existe com um objetivo: levar pecadores ao arrependimento, revelar Cristo como Senhor e Salvador das almas, e fazer com que as pessoas saiam daqui cheias do Espírito Santo, para impactar as outras pessoas que estão lá fora. Mas me preocupa quando as pessoas, e às vezes nem os crentes que participaram de um evento como esse, não retornam no outro dia para o culto. Ficam em casa. E eu vejo o quanto a gente se perde. Sabe, eu não sou contra isso. Eu não sou contra nós fazermos as melhores transmissões de culto. Aliás, eu já estou querendo melhorar a imagem da transmissão. Eu quero comprar uma câmera muito boa, com uma boa qualidade. Eu não sou contra as imagens que estão sendo publicadas, mas nós não podemos nos perder com isso. Nós não podemos acabar o culto e correr para a internet para ficar olhando a nossa imagem, para ficar admirando a nossa pregação, para olhar o nosso culto no YouTube, para ficar ouvindo a gente cantar. Nós temos que nos preocupar, queridos, é o quanto Cristo está sendo revelado nesse lugar, é o quanto Ele está aparecendo. É para Ele a glória, é para Ele a honra, é por Ele que nós existimos, é para louvor e a glória dele. E se a minha foto não reflete a imagem dele, se essa filmagem não está refletindo ele, se tudo que estamos fazendo aqui não está tornando Cristo mais conhecido e revelado, é hora de nos humilharmos, nos arrependermos e entendermos que tudo é para que ele cresça. Nós não podemos receber aplausos e honra por nada, glória por nada. A igreja é dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Eu desejo que continue melhorando todas as imagens. Eu desejo que todas as edições do Encof sejam tão lindas e maravilhosas como aquelas de ontem. Mas eu entendo que tudo que se realiza na igreja precisa gerar glórias ao nome de Jesus. O trabalho precisa terminar, sabe? Eu cometi um erro gravíssimo esses dias. E eu tenho chorado. Participei da audiência do Gabriel com o juiz, com o promotor e com o advogado de defesa. E o advogado me perguntou: pai, você já fez alguma coisa, ofereceu alguma oportunidade para que ele tivesse mudança de vida? E eu comecei a testemunhar e falar para eles que eu sou casado há 22 anos, vivo com a mãe dele há 24 anos, aceitei Jesus no ano de 97, não tenho passagem pela polícia, não tenho nome sujo, não tenho nome protestado, não tenho passagem por drogas, eles nunca me viram usar drogas, fumar ou beber, criei os dois na igreja. E disse para aquele advogado, visitamos ele em todos os lugares que ele foi preso. Eu faço questão de levar a mãe dele e de dar assistência, depositamos dinheiro. E estamos dispostos a dar toda assistência a hora que ele quiser mudar. E o juiz, ele disse: pai, é louvável a sua atitude. E ele perguntou para o promotor e para o advogado: difícil nós vemos isso aqui, é louvável isso, não é? E todos disseram: é louvável. E terminou a reunião. 2 dias depois eu fui lembrar que
era louvável porque eu fui salvo por Jesus? Se eu tenho algum testemunho é porque Cristo me salvou. Em nenhum momento eu disse glória a Deus. Em nenhum momento. Eu pedi muito perdão a Deus. Como eu pude tomar para mim tudo isso? Como eu pude segurar isso para mim? Como eu pude, porque eu sei o caminho que eu estava indo. Eu sei o meu destino. E Ele me transformou em alguém, em gente. Ele me reconstruiu, Ele me deu uma família. Por que eu não disse glória a Deus, juiz? Glória a Deus, promotor? Por que eu não falei? Porque nós estamos nos acostumando a fazer coisas, a nos sentir justos, a nos sentir bom. Estamos nos esquecendo de nos humilharmos e de reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. A Bíblia diz que durante o seu ministério 3 vezes Ele entrou no templo com um chicote na mão. E Ele teve que virar muita coisa dentro da igreja. Ele teve que tirar muitas coisas que estavam distraindo as pessoas do real propósito, que era cultuar, que era louvar a Deus. Então nós queremos sim, sabe, eu fiquei muito feliz quando eu encostei naquele canto e pude ver as telas todas divididas e eles podendo clicar em cima, e eu acredito que nós vamos melhorar muito nisso, mas nós nunca podemos perder a essência do que, para que tudo isso está sendo comprado, para que tudo isso está sendo feito, qual o objetivo de tudo isso está sendo montado. Isso é para quê? Para tornar Cristo conhecido, Cristo exaltado, Cristo glorificado, para revelar ao mundo o verdadeiro Cristo. Sabe, irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Não se desanimem com o que eu vou falar. Não se desanimem. Não percam a motivação. A igreja, ela não precisa de redes sociais. A igreja não precisa das imagens. Essas coisas podem acontecer, mas elas devem ser um cumprimento, um acrescento. Nada será mais eficaz do que o Cristo que está em você ser revelado aonde você anda, aonde você trabalha e aonde você vive. Nada mais vai atrair pessoas do que o Cristo que está revelado em você. Não nos deixemos nos perder em nossas motivações. Não nos deixemos nos perder com tecnologia, com as coisas que estão acontecendo hoje, porque a Bíblia diz que as pessoas largaram o templo em Jerusalém com 2 sumos sacerdotes e foram para o deserto ouvirem João Batista pregar. Nada mais do que a unção para fazer a diferença. Nada mais do que a unção. Nada mais do que o poder do Espírito Santo. Continuemos trabalhando, dando o nosso melhor. Vivemos dias em que fazemos isso, porque você vê que hoje o mundo busca seguidores, igrejas buscam seguidores, popularidade, mas nós não vamos pregar um Cristo popular. Nós iremos pregar um Cristo que é Senhor e Rei e Filho do Deus vivo.
E esse Cristo, que é o Filho de Deus vivo, não quer que você o conheça por pregações da internet, mas que você tenha a responsabilidade de ler a sua Bíblia, de ter o seu tempo de oração, de chegar aqui antes de tudo e dobrar os seus joelhos e falar com Ele. É esse Cristo. É com esse Cristo que nós precisamos nos preocupar. Volto a repetir. Temos melhorado muito e vamos continuar melhorando. Mas não podemos nos deixar levar por um Cristo popularizado, pela popularidade que o mundo dá a Jesus. Nós precisamos olhar para as pessoas e nos perguntar o quanto elas vivem Jesus, o quanto Jesus vive nelas, o quanto elas expressam Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Essa deve ser a nossa real preocupação. O quanto Cristo está sendo formado em mim, o quanto de Cristo há em mim, e o quanto eu conheço Jesus e o quanto Jesus me conhece. Porque o mundo fala de Jesus, o mundo comenta sobre Jesus. Você vai andar por aí e muitas pessoas vão dizer: eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas não precisa ir na igreja todo dia, não precisa estar na igreja, não precisa esse negócio de missões, não precisa esse negócio de contribuição. Olha, eu tenho dificuldade de entender quando algo é bom, algo é maravilhoso, e as pessoas não voltam no outro dia. É tão bom, mas elas não voltam no outro dia. Por que elas não voltam no outro dia? Se é bom, por que eu não tenho desejo de vir? Por que eu não quero estar todos os dias? Por que eu não me sinto como Davi? Um dia na sua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Por que eu não tenho esse sentimento? Eu quero pedir uma coisa a vocês. Vamos continuar filmando, vamos continuar gravando as pregações, vamos continuar publicando as fotos, vamos nos alegrando. Só que vamos nos importar como as pessoas estão vendo isso. Porque Jesus, ele faz essa pergunta. Ele pergunta para os seus discípulos: o que estão dizendo que eu sou? E eu queria perguntar para vocês: como as pessoas estão vendo tudo isso que nós temos feito? Como elas enxergam isso? Estão elogiando mais a decoração? Estão elogiando mais a forma como cada uma se vestiu, a organização? Estão escrevendo verdadeiramente: Cristo está nesse lugar, Cristo reina, Cristo governa? Porque nada aqui é para nós, irmãos. Nada aqui é para nós. Tudo é para Ele. Eu vou repetir: tudo é para Ele. A filmagem é para Ele, as fotos é para Ele, esse lugar é para Ele. A Ele toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Tudo estamos fazendo por Ele e para Ele, nada para nós. Nada para nós.
Primeiro eu quero te perguntar: o que as pessoas estão dizendo de quem é Jesus? E segundo, eu quero te perguntar: quem você diz que é Jesus? E terceiro, a igreja está sendo edificada sobre a tua vida? A igreja está sendo edificada sobre você? Ela está se desenvolvendo através de você? Ministério de Louvor, por favor, se posiciona aqui. Os irmãos que cantaram hoje, que ensaiaram hoje. Quero pedir que você fique de pé.